Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando a continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciando o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, parte 1. Então vamos lá, né? Vamos começar. Item 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, essa passagem, para muitas pessoas e para muitas religiões, constrói um fundamento em cima disto. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, eles identificam que é possível estar em outros locais e que Jesus vai voltar para resgatar. Esse é o conceito de algumas religiões. Eles falam da noiva, eles falam da igreja, que a igreja é a noiva e que Jesus irá voltar para buscar a sua noiva. Mas em nenhum momento, em momento algum, Jesus falou ou relacionou algo com igreja. Em nenhum texto, em nenhuma passagem, ele relacionou templo religioso como sendo algo que, por exemplo, essa religião a ser seguida. A religião que Jesus sempre pregou é o amor. Ponto. É a única coisa que efetivamente ele pregou. Em tudo que você buscar, é isso que ele prega, o amor. Então, essas pessoas imaginam que Jesus vai voltar e resgatar os escolhidos. São crenças, claro, que a gente tem que respeitar, mas estamos aqui fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vem para nos esclarecer do que se trata isso de fato. Então vamos continuando o texto. 3.1. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, para quem quer entender isso com mais clareza, para quem nunca entrou em contato com a doutrina, nessa coisa de mundos, isso tem também lá no Livro dos Espíritos. O grau de adiantamento dos espíritos. O que o Espiritismo coloca é que todos os mundos, e por mundos entenda-se os planetas, tanto do nosso sistema solar, como de tantos outros sistemas. Para você, que talvez não tenha um conhecimento muito aprofundado nisso, o universo é infinito. Estamos em números de bilhões, trilhões, algo incontável. Você tem a Lua girando ao redor da Terra, a Terra girando ao redor do Sol, você tem o Sol e o Sistema Solar com todos os planetas.
em movimentos circulares também. E você tem as galáxias. Ao redor de galáxias, girando ao redor de galáxias, em outras palavras, seriam muitos planetas no universo para que apenas um tivesse vida. Concorda? Então, eles nos instruem que existe vida em todos os planetas. Mas não é o mesmo tipo de vida, não é aquela vida que a gente imagina. Porque quando a gente fala de vida, a gente imagina essa vida aqui semelhante à nossa, não é? A vida que existe em um planeta, ele se adapta à atmosfera daquele planeta. Se não tem oxigênio, é natural que seres que não têm oxigênio morram, né? Só que espíritos mais depurados não precisam de oxigênio. Então, determinados planetas, quando o telescópio mira neles, não vê ninguém. Pode ter espíritos vivendo ali, mas numa dimensão muito mais sutil do que esta assim, do que esta aqui na Terra. E mesmo essa vida que existe na Terra, existe em outros planetas mais distantes. Não podemos imaginar que estamos sozinhos nessa complexidade toda, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, a cada povo é o planeta que melhor se adapta àquela vida. Vamos em frente? Vamos lá. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante aqui seria, aqui embaixo, aqui, ó, rigor, severidade. Pena sob o rigor dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, voltando aqui ao primeiro parágrafo, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Em cima desse primeiro parágrafo,
O que a gente pode falar? Que a morada, ou seja, a casa, é para aquele lugar para onde eu vou quando estou cansado. Concorda? Você passa um dia, daqueles dias bem pesado, o que você pensa? Ah, não vejo a hora de ir para casa. Então, a morada é o lugar para onde eu vou quando eu estou cansado. É para aquele lugar que eu vou, que eu busco refúgio. É lá, é onde eu moro. O resto é onde eu trabalho, é onde eu me divirto, mas esse lugar é onde eu moro. Dependendo do estado psicológico que eu estou, eu me conecto com esta minha morada. Estão acompanhando? Em outras palavras, se eu me sinto confortável na agressividade, porque eu sei que se eu falar mais alto que os outros, ou porque eu sou fortão, ou porque eu sou violento, sempre que eu estiver me sentindo cansado, que eu estiver me sentindo ameaçado, ou estiver me sentindo em perigo, é aí que eu vou buscar refúgio. Eu vou buscar refúgio na violência, porque é lá efetivamente é onde eu moro. Estão percebendo? Aí tem o indivíduo que mora na tristeza. Tudo que acontece na vida dele, ele enxerga pelo lado negativo e se conecta apenas ao que deu errado. Você conhece pessoas assim, né? Aí é a morada dele. Então é possível identificar aonde eu moro baseado no lugar em que a minha mente se refugia. No momento em que eu sou coagido, no momento em que eu sou pressionado, eu penso em quê? Eu penso em violência, eu penso em suicídio, eu penso em partir para briga, eu penso em sair para buscar droga. Em que eu penso quando eu me sinto pressionado? Eu penso em beber? Eu penso em comer? Reflita, porque é assim que a gente vai identificando onde a nossa mente mora. Continuando aqui no primeiro parágrafo. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, aqui encarnados, a gente não, não, não consegue. Na verdade, aqui, a gente, quando a gente está encarnado, a gente consegue, sim. A gente consegue fingir, a gente consegue dissimular, a gente consegue negar, né? Só que quando a gente está desencarnado, não. Se eu tenho muita culpa, porque eu enganei muitas pessoas, quando eu desencarno, eu fico num estado mental de culpa, numa espécie assim de paranoia, achando que essas pessoas virão me cobrar, né? Como se eu estivesse no mundo particular, em que todos vivem situações semelhantes à minha. Então não se trata de planeta Terra, de Júpiter, de Marte ou qualquer outro planeta que exista no sistema solar, ou até fora dele. São estados na erraticidade. Entenderam esse termo agora? Há um aluno do grupo aqui que me perguntou durante a semana sobre essa questão da erraticidade. É isso que eu estou respondendo. É a questão da mágoa, é a questão da melancolia. É isso que eu levo. Se você for assistir, por exemplo, filmes como O Amor Além da Vida, O Nosso Lar, normalmente o sofrimento é, é igualitário. A pessoa está andando num lamaçal, deve ter visto essas cenas. A pessoa está andando no lamaçal, cheio de cabeças de indivíduos que estão atolados assim na lama.
se você for identificar o motivo pelo qual estão ali, vai ser quase sempre o mesmo. É o mundo dos indivíduos que estão com a cabeça na lama. Veja bem, eu estou colocando a grosso modo, tá? Por favor, eu estou tentando dar uma explicação para que vocês entendam o texto, mas não levem ao pé da letra isso que eu estou passando, por favor. Então, esses indivíduos é o mundo dos indivíduos que correm das sombras. São mundos individuais que podem ser acessados, mas para aquela pessoa que está ali, ele não enxerga outra coisa. Ele está preso naquilo. Ele não confia em ninguém. Assim como você tem um paranoico encarnado, você também tem um paranoico desencarnado. O depressivo encarnado, o depressivo desencarnado. Continuando. Enquanto uns não se podem afastar da esfera de onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então aqui Kardec está dando muitos exemplos que são assim extremamente superficiais, mas também didáticos. É como você, por exemplo, tenta dividir o infinito em várias partes. É como você dizer assim, ó, existe de 1 a 5, mas aí você tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, assim como você tem também 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, entendeu? Então eu desencarno. E se eu tiver atingido uma determinada evolução espiritual, eu posso até transitar pelo universo. Naturalmente, através do pensamento, enquanto outros não podem fazer isso e ficam presos ao estado da matéria. Alguns, voltando à lembrança lá do filme Nosso Lar, alguns ficam presos à casa onde moravam, porque não quer sair de perto da esposa, porque não querem que mexam em suas propriedades, naquilo que ele juntou a vida inteira, né? Continuando aqui. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Porque a pessoa que tem culpa se esconde. Ela tem a sensação que está assim, ó, escrito na testa. Porque tudo que fazemos que não é correto, que não é lícito, nós fazemos onde? Nas sombras. Então, quando eu desencarno, eu tenho medo da luz. Continuando. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Qual a conclusão? Existe a permissão, o direito e a possibilidade de vivermos tudo o que o universo tem a oferecer. Correto? Para isso, a gente precisa do quê? De mérito. E o mérito não se compra. O mérito não é por indicação.
O mérito é uma conquista pessoal, baseado na nossa trajetória. Cada vez que eu lido com uma situação adversa de maneira positiva, de maneira... o que é a maneira positiva? É de aceitar aquela situação. Não é aceitar sorrindo. De maneira positiva é dizer, eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que passar por isso. Eu tenho que lidar com isso. Eu cresço com isso e quando eu cresço, o meu mérito aumenta. Portanto, se eu estou num estado mental ruim, se eu estou vivendo algo que considero injustiça, se tudo de ruim que acontece para mim é injustiça, meu Deus, conclua que isso está ligado às más escolhas que eu fiz no passado. O universo não está me punindo. Deus não está me punindo. Se eu estou imerso em uma treva muito, mas muito profunda, e eu não acredito que existe luz, é importante eu ter em mente que essa luz existe. Eu posso sim ter acesso a essa luz, por mais que neste momento eu não esteja vendo. Essa luz não é um privilégio de poucos. Essa luz está lá, disponível para quem tem mérito de encontrá-la, para quem tem mérito de visualizá-la e principalmente de senti-la. Continuando. 3.2. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há em que esses últimos são ainda mais inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, existem vários mundos? Existem. Assim como existem várias casas, assim como existem várias mansões. Existem aquelas feitas de madeira, né? Aquelas de pau a pique. Existem categorias de mundo, do tipo de mundo em que ele representa e dos tipos de espíritos que ele receberá. Existem mundos inferiores aos da Terra. Então, aqui, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que esses últimos são ainda mais inferiores aos da Terra. Então, em outras palavras, se aqui é ruim, há lugares piores que aqui. Nós já estivemos lá, nós já fomos de lá e temos a responsabilidade de guiar, né? De guiar esse povo. Alguns deles estão entre nós. Esses indivíduos que explodem coisas, que torturam, que matam, são indivíduos desses locais inferiores, que estão evoluindo gradativamente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Ou seja, o melhor espírito que temos na Terra, o melhor espírito que temos na Terra é inferior
a certos espíritos que vivem em outros planetas. É inferior em relação a esses planetas que são superiores ao nosso. Há nesses planetas seres com extrema, nossa, com extrema evolução espiritual. Por outro lado, eu posso não ter evolução desses seres, mas posso fazer o meu papel aqui, sabe, vibrando positivamente, acalmando os conflitos, dividindo o que eu sei com pessoas de forma gratuita, sabe? É assim que a gente vai crescendo. Como eu disse na tela anterior, a gente vai criando cada vez mais e aumentando o nosso mérito. Essa é a noção principal de entender o que são esses mundos, pessoal. Sabe? Eu não ficar pensando, eu vou acabar logo as coisas daqui da Terra, porque eu tô cansado, tô de saco cheio isso aqui. Sabe? Isso, pensar dessa forma é ilusão. A Terra a Terra é exatamente o lugar que você precisa estar. Porque você trouxe exatamente aquilo que era necessário para merecer viver nela. Nesse outro parágrafo aqui, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo que quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Quanto mais materialista for o mundo, menos avançados serão os espíritos que estão ali. Materialismo em relação à importância que eu dou às coisas desse mundo. Da pessoa que aceita o cargo corrupto apenas pelo dinheiro que está sendo oferecido. Da pessoa que faz as coisas absurdas para obter alguma vantagem, sabe? Ou uma pessoa que faz de tudo na vida para levantar um capital, para fazer uma cirurgia estética. É materialismo. É isso aí. Pessoal, essa aula, esse capítulo 3, tem muita coisa para ser conversada aqui. É um assunto muito rico. Na verdade, todos os capítulos do Evangelho são ricos, né? E por isso que a gente, em algumas situações, a gente divide aqui em parte 1, parte 2, porque é interessante esmiuçar, né? Discutir parágrafo por parágrafo, de uma forma calma, para que a gente possa entender, não é verdade? Não sei se vocês concordam comigo, e caso concordem ou caso discordem, me chame no WhatsApp, coloque a opinião de vocês, né? Mas é isso. Por enquanto, a parte 1 está finalizando agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês.